De volta com o Good News. Preservar ou abrir espaço para as mineradoras. Criar e delimitar a extensão de um parque nacional como Serra do Gandarela nem sempre é fácil. Isso porque há sempre muitos interesses envolvidos, muitos lados para serem ouvidos. E no meio, um importante reduto natural, do qual o futuro depende exclusivamente da ação dos homens. A Serra do Gandarela fica no coração do quadrilátero ferrífero. A região ganhou esse nome por ser a maior produtora nacional de minério de ferro. E quanto mais esse mineral era retirado, mais as reservas de água subterrânea e a biodiversidade local eram prejudicadas. Mas restou o Gandarela, uma região que os ambientalistas lutam com toda a força para preservar da fúria das mineradoras. Então, para nós do movimento pela preservação da Serra do Gandarela, é uma questão de uma escolha. Ou nós fazemos uma escolha na última serra intacta do quadrilátero, que nós chamamos aquífero, e garantimos isso tudo como um patrimônio de todo o futuro e que vai vir aí para sempre, ou a gente perde esse lugar para sempre, e isso é realmente inacreditável e nós não queremos que isso aconteça. Esta é a última área não explorada do quadrilátero ferrífero. A ela, os ambientalistas dão o nome de quadrilátero aquífero. Para você ter uma ideia, essa região do Gandarela é capaz de abastecer Belo Horizonte por 30 anos seguidos. Ainda que não caia em todo esse período sequer uma gota de chuva aqui. Notícia boa? E como? Ainda mais se levarmos em conta que a região funciona praticamente como uma caixa d'água reserva para a grande BH. A água que vem do Gandarela contribui para a qualidade e a quantidade da água que é captada na estação de tratamento de Bela Fama, que é a estação no Rio das Velhas, que abastece cerca de 70% de Belo Horizonte e cerca de 45% da região metropolitana. Embora não haja uma captação direta das águas do Gandarela, essa água que vem desse lado da região da Serra do Gandarela, ele contribui para manter limpa bastante a água que é captada em Bela Fama, porque a outra vertente do Alto Rio das Velhas, que é a vertente oeste, que vem da Serra da Moeda de Itabirito, já é muito impactada, especialmente por empreendimentos minerários. Ou seja, se essa água que vem do Gandarela também for impactada, a qualidade e a quantidade das águas que é captada em Bela Fama, que abastece mais de metade da região metropolitana, vai sofrer muito. Palavra de quem conhece bem a região. Paulo chegou ao Gandarela como fotógrafo. Veio para documentar a paisagem e as áreas ameaçadas pela degradação. O olhar de Paulo procurava ela, a Serra do Espinhaço, a maior cordilheira do Brasil. Formação geológica que começa na Chapada Diamantina, na Bahia, e termina no centro de Minas Gerais. E o que o Gandarela tem a ver com isso? A serra é justamente a interseção entre o espinhaço e o quadrilátero ferrífero, com formações típicas dos dois sistemas. Não existe no Brasil nenhuma outra unidade federal de conservação de proteção integral que seja estabelecida em áreas de interesse minerário, especialmente em áreas de cangas. E isso existe, por exemplo, em Minas Gerais, o Parque Estadual do Rola Moça, mas é uma área relativamente muito pequena, tá? São 200 e poucos hectares de preservação, ao passo que no Gandarela você teria potencial de preservação, se não me falha a memória, de coisa de 7 mil hectares de canga. Foi assim que a área mais nobre, sobrevivente do quadrilátero, viu nascer há 12 anos o movimento de preservação pela Serra do Gandarela. Uma região única, com campos rupestres de altitude, sítios paleontológicos, arqueológicos, a segunda maior mancha contínua de Mata Atlântica de Minas Gerais, cerca de 20 mil hectares a leste, e o Cerrado a oeste. Um patrimônio estudado inclusive pelos naturalistas do século XIX e que extrapola os limites de Minas Gerais. Para criar o parque, os moradores da região foram ouvidos nas chamadas consultas públicas, 3 anos atrás. Hoje, para a aprovação do projeto, ainda falta a assinatura do Ministério da Casa Civil. Porém, há um impasse. A pressão gerada por parte das mineradoras que têm interesses econômicos na região. Então esse interesse da mineração está há anos tentando inviabilizar, foi o primeiro momento,
Depois, como não teve mais como inviabilizar, porque a coisa vem ganhando um porte cada vez maior, agora estão tentando alterar os limites da proposta desse parque para deixar de fora tudo que a mineração quer tirar desse lugar. Então, a questão dos limites agora é o nosso momento, porque que vai ter um Parque Nacional da Serra do Gandarela, vai existir um Parque Nacional da Serra do Gandarela. O que agora nós estamos trabalhando é para que esse parque realmente contemple toda a relevância ambiental, cultural e científica do lugar. Maria Tereza virou uma das guardiãs da serra, mas não a única. Eles são muitos e organizados. Para defender as riquezas naturais, há 17 anos, professores da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais criaram o Manoelzão, um projeto que busca revitalizar a bacia do Rio das Velhas. E como na natureza tudo está integrado, daqui saíram as primeiras discussões sobre a importância de criar o parque. Todo o projeto estipulado pela empresa prevê uma exploração no máximo de 16 anos, né? Enquanto que nós vamos depender de todo aquele patrimônio para o resto da vida. Então nós temos que pensar que se nós queremos um patrimônio a ser preservado para gerações futuras, nós não podemos acabar com ele em 16 anos. A sobrevivência e a revitalização do Rio São Francisco também dependem do Gandarela. Como é que o Ribeirão da Prata alimenta o Rio das Velhas, que por sua vez deságua no conhecido Rio da Integração Nacional? As empresas têm que perceber que a questão da sustentabilidade não pode ser um discurso, ela tem que ser uma prática, né? E que as empresas têm que entender que nem tudo vai ser possível em nome do econômico, que nós temos também que preservar a sustentabilidade ambiental, porque nós dependemos disso. Então não adianta depois falar, olha, isso aqui vai ser toda a área de mineração e vocês vão se conformar com o que sobrar. O que sobrar é um passivo que depois não tem o que administrar. E o que nós queremos é administrar para o futuro e não simplesmente juntar o que restou, né, para ficar administrando o que não existe mais. Além da luta para a aprovação final do parque, os moradores da região aguardam uma outra decisão capaz de mudar o futuro dessas matas e de quem nasceu aqui. A placa na beira da estrada dá as boas-vindas. Estamos na comunidade de André do Mato Dentro, um pequeno distrito do município de Santa Bárbara, a 65 quilômetros de Belo Horizonte. Aqui, cerca de 50 famílias vivem cercadas pelo verde da Serra do Gandarela. Longe da cidade, a sobrevivência vem da agricultura de subsistência. A gente tem um pouco de horta mesmo, couve, taioba, né, coloral, pitanga, tem acerola, banana, as galinhas, né, um pocinho com peixe, né, essas coisas todas, né, asseguram a sobrevivência da gente. Muitos moradores também aproveitam os recursos naturais da Serra do Gandarela como fonte de renda. Outra atividade muito comum no povoado de André do Mato Dentro é a apicultura, criação de abelhas para a produção de mel. Seu Francisco tem ao todo 300 colmeias em 18 apiários como este. Quantas colmeias tem aqui, seu Francisco? Aqui tem na média mais ou menos de 13, mas normalmente a gente tem com 20 colmeias. 13 colmeias aqui. Cada colmeia produz quanto de mel? Cada colmeia produz normalmente de 75 a 100 quilos de mel. Por ano? Por ano. Tá, e o senhor vai abrir uma dessas pra gente ver. Vamos olhar como é que está. Quantas abelhas tem numa colmeia dessa em média? Em média, igual essa aqui, tem em média umas 40 mil abelhas. 40 mil abelhas? 40 mil abelhas. O mel produzido aqui é vendido a R$ 5,00 o quilo. E o seu Francisco faz questão de ressaltar: a atividade não é fonte de renda só para os apicultores, não. Isso aqui não é só eu, não. Eu vivo disso aqui e muitas vezes eu tenho em torno de, quando estou colhendo mel, em torno de 2, 3 pessoas trabalhando da comunidade. Além de mim, né, ainda dá serviço para 2, 3 pessoas da comunidade que ajuda a sobrevivência dessas pessoas.
Já os agricultores que trabalham com o manejo de candeia tiveram que procurar outra fonte de renda. A atividade foi suspensa no ano passado pelo Instituto Estadual de Florestas para evitar a exploração predatória. Desta árvore é extraído um tipo de óleo utilizado pela indústria de cosméticos. Mas ela é uma madeira que ela é pioneira, é uma árvore que é pioneira. Como uma árvore pioneira, ela vem e ocupa uma região, ela ocupa aqui esse espaço durante um tempo se for desmatado. Mas se a mata vai crescendo, ela vai sumindo no meio dessa mata e vai tendendo a desaparecer. Se você faz o manejo dela, corta e limpa o lugar, você consegue preservar essa candeia. Você tem sempre candeia nova se refazendo. Então, o que tem que ser feito é realmente um acompanhamento sério dos planos de manejo. E eu acho que a candeia deve ser preservada, é uma boa fonte de renda para a região. E principalmente apoio público para que a região possa beneficiar essa candeia aqui. Hoje são empresas de fora que vêm, fazem o plano de manejo, elas com seus engenheiros florestais fazem o plano de manejo, aprovam esse plano de manejo no IEF, né? E vêm eles mesmos, colhem a candeia e fazem o tratamento. A alternativa, investir em um segmento de mercado menos agressivo ao meio ambiente. Neste caso, o turismo rural. Afinal, não faltam atrativos na Serra do Gandarela e os moradores já têm planos para desenvolver a atividade na região. Na maioria dos lugares acontece de pessoas de fora que têm dinheiro, vêm montar alguma atividade para recepcionar o turista. Então a ideia do turismo de base comunitária é que a própria comunidade se organize para receber esse turista, né? Usando a Serra da Gandarela como um atrativo, né? Com todas as suas belezas naturais, tudo, né? As cachoeiras. Então a ideia é que com um programa desse isso envolva diversas pessoas da comunidade, né? Uma hospedando, a outra fornecendo alimentação, o outro servindo de guia para fazer uma trilha, seja na cachoeira, seja dentro de uma área de Mata Atlântica, seja no alto na área de Canga de Gandarela, que é muito bonito e a gente tem uma visão panorâmica de quase 360 graus. Com todas estas histórias, os agricultores de André do Mato Dentro tentam fazer desta área uma reserva de desenvolvimento sustentável na região da Serra do Gandarela. Uma forma de garantir a preservação dos recursos naturais e a busca de práticas de exploração controlada da região. Caso contrário, muitos terão que sair daqui. A reserva ela é importante até mesmo para que alguns recursos naturais que estão sendo explorados, eles não sejam explorados de forma aleatória, sem uma divisão, sem um plano de uso. No caso do musgo e no caso de várias outras coisas. É preciso desse plano, é preciso de estar tudo sendo bem feito para poder dar continuidade, para ser realmente sustentável. Sustentabilidade que ajudaria na preservação do futuro Parque Nacional da Serra do Gandarela. Mas ainda há muitos detalhes para discutir e acertar que nos levam de volta à questão dos limites do parque. Um deles, o tamanho, a dimensão. A proposta inicial seria de 38.210 hectares, mas o espaço foi reduzido e, se aprovado, a nova unidade de conservação terá cerca de 3.000 hectares a menos. E bem juntinho a ela, caso o governo autorize, será instalada a chamada Mina Apolo. E o minério você tem outras possibilidades de extração em outras localidades e em outras situações, que não tão críticas como essa, em que você tem que prejudicar toda uma sustentação ambiental, todo um serviço ambiental para retirar aquilo que talvez seja a menor riqueza que seja o minério. Porque aqui, com certeza, a água e a riqueza hídrica e de biodiversidade tem um valor imensurável e que, evidentemente, não vai ser o minério que vai nos pagar isso aí. Só para se ter uma ideia, dentro da área proposta para a implantação do Parque Nacional da Serra do Gandarela, há mais de 1.000 nascentes. Depois da redução dos limites, muitas dessas nascentes vão ficar justamente
nas 3 áreas pretendidas pela companhia Vale, que quer instalar ali as minas Capanema, Baú e Apolo. Inclusive, essa última, a Apolo, se aprovada, seria instalada exatamente na área onde corre o Ribeirão da Prata, que, segundo os ambientalistas, é considerado de classe 1 e classe especial, pois a água dele e de seus afluentes é uma das mais puras da região. Mais que uma discussão sobre o número de hectares, a preocupação é como manter os recursos do entorno. Sim, a água, o solo, os animais. O próprio Instituto Chico Mendes reconhece que a mina em funcionamento pode trazer prejuízos. Do ponto de vista ideal, era melhor que nós não tivéssemos um parque circundado por uma exploração de minério, mas há que se considerar todo um contexto da economia, da realidade local, da necessidade também de alternativas e oportunidades de desenvolvimento daquela região. Hoje, a tecnologia que se utiliza e a gestão que se faz de uma exploração como essa que será feita no entorno do Gandarela não é mais a mesma que se fez durante todo o período passado. Há uma série de inovações, de avanços que mitigam muito os impactos da mineração. Não estamos com isso querendo eximir os impactos ambientais desse setor, muito pelo contrário, existe um passivo muito grande, expressivo e que de fato é muito difícil recuperar. Mas no caso do licenciamento da mina Apolo, as tratativas que temos feito juntos ao governo do estado de Minas Gerais, com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, asseguram que o licenciamento será feito de forma muito rigorosa, com obrigações explícitas ao empreendedor, que terá uma série de compromissos e responsabilidades de recuperar essas áreas degradadas no futuro. Mas esse parece não ser o foco de alguns prefeitos da região. Em abaixo-assinados, a população foi unânime, pedindo a criação do parque. A sociedade tem que fazer opções, né? E a sociedade está cada vez mais consciente das opções que ela tem que fazer. Então não é um movimento contra a atividade minerária ou contra a atividade econômica. Eu acho que nós temos que entender que esse é um movimento pela vida e que nessa opção pela vida nós vamos ter que fazer escolha. E que a sociedade daqui fez a sua escolha, que ela quer preservar aquilo que ela considera o patrimônio natural dela e que ela sabe que vai ser fundamental para a existência dela ao longo dessa e das futuras gerações. Que o que nós precisamos aqui é manter esse patrimônio para que essa qualidade de vida e essa qualidade ambiental, ela permaneça, e isso não tem preço. Mesmo que a gente não more aqui, não seja dono de nenhum pedaço da Serra do Gandarela, quando a gente vem nesse lugar e quem vem sabe que aqui não faz sentido aqui ser um grande projeto de mineração e não ser um parque nacional para todo mundo poder conhecer, inclusive os nossos netos, bisnetos, e daqui a 1000 anos esse lugar estar como está até hoje. Até que o governo federal decida qual será o tamanho e os limites da unidade de conservação, o governo de Minas suspendeu todos os pedidos de empreendimentos minerários. Procuramos a companhia Vale, que até o fechamento desta edição deu a seguinte resposta por telefone. A Vale apoia a criação do parque, mas defende que é possível conciliar outras atividades na região. Quanto a detalhes de área do projeto Apolo, a mineradora vai aguardar o resultado do processo de licenciamento junto aos órgãos ambientais, para se pronunciar a respeito. Crie o parque, né? Garanta a vida, garanta isso aqui, porque isso aqui não tem preço e ao garantir isso aqui nós vamos estar garantindo o futuro de todos, inclusive dos que estão em Brasília, porque de certa forma nós dependemos de um ecossistema integrado e tudo que a gente usa para beneficiar a sociedade e garantir o futuro dela significa política pública. É inacreditável você olhar para um lugar como a Serra do Gandarela e você não ver isso como uma possibilidade de ficar assim para sempre. Nós recebemos isso de graça. Aqui teve até o tatu gigante morando. A gente sabe que uma das cavidades que estão aqui moraram tatus gigantes que estão extintos na Terra há 10 mil anos.
por aqui circularam índios, por aqui circularam os homens primitivos. Então, essa história chegou para nós uma bênção depois de milhões de anos. Como é que nós, em 50 anos, vamos destruir tudo isso? E o que é que nós vamos deixar para quem vier depois de nós? Então, por isso eu me emociono. Agora vamos a uma boa notícia. Pela primeira vez, o genoma de uma onça-pintada, um dos animais mais ameaçados do planeta, vai ser mapeado pela ciência. E o animal escolhido para a pesquisa foi a onça vagalume, um macho de 16 anos que vive no zoológico de Sorocaba, interior de São Paulo. Eles moram aqui no zoológico há 16 anos. Os animais vieram com 30 ou 45 dias de vida. Foram encaminhados pelo Ibama na época e vieram o vagalume, a miranda e a nhanhá. Todos onças de colo. A onça pintada é um animal ameaçado de extinção e é um animal que precisa de um ambiente, de uma paisagem muito intocada. É um animal que tinha do norte da Argentina, Paraguai, Bolívia, Brasil, até América Central. E ela está cada dia mais ilhada. No Brasil, hoje a gente se encontra no Pantanal, Mata Atlântica e Floresta Amazônica. É a primeira vez que se está realizando um genoma de onça-pintada no mundo. E esse é o cara que está fornecendo material. Isso é muito importante para saber dados que a gente não consegue ver. Com o genoma a gente consegue saber essa pinta é desse tamanho porque o mapeamento genético nada mais é do que descrever geneticamente o animal. Traduzindo isso, a gente vai conhecer o manual de funcionamento de uma onça. Então, a gente vai conseguir informações muito preciosas para a conservação da espécie. E com o genoma a gente pode saber de onde o animal veio. Isso é muito importante. Para a reprodução e para a conservação é muito importante. E uma vez que você já estiver o mapeamento genético, fica fácil você descobrir a origem de doenças, de tratamento, de algumas funções fisiológicas. A gente está entrando no recinto dos animais. Hora do almoço das feras. E aí, vagalume? O Zoológico Sorocaba é um zoológico que contribui muito com a pesquisa, A gente tem aqui 1.250 indivíduos, então eu cuido do elefante, para a jiboia, para a onça pintada, para a arara. Infelizmente, esses animais estão aqui, não é por culpa minha, Eles estão aqui porque possivelmente a mãe foi morta ou eles foram achados em vida livre e trazidos para o cativeiro. Então, o ideal para mim, como médico veterinário, é ver os animais em vida livre. O que a gente tem que fazer é evitar que o animal venha para o zoológico. O Good News de hoje chegou ao fim, mas você pode rever esta e outras aventuras no nosso site, redetv.com.br/Good News. Também estamos no Facebook, é só procurar por Good News, espaço, Rede TV, tudo junto. E eu te vejo na semana que vem. Tchau!